Olá! Sabe, por trás de cada produto que a gente usa, não importa se é um parafuso ou o último smartphone, tem uma cadeia de atividades super complexa. E é sobre isso que vamos falar hoje. Como gerenciar essa cadeia não é só uma questão de operação, mas sim a verdadeira chave para o sucesso de uma empresa. Então, para a gente começar, fica a pergunta no ar. Qual é o grande inimigo silencioso da produtividade? Aquela coisa que sabota o crescimento de uma empresa, sabe? E muitas vezes ninguém nem percebe. A gente pensa logo em concorrência, na economia, mas não. O problema, na verdade, é um adversário que está dentro de casa. Silencioso, mas muito poderoso. A ineficiência. E olha só esse número, 16%. Parece pouco? Pensa bem, isso significa que 16% de um programa de produção inteiro simplesmente não acontece. E o motivo é quase inacreditável, né? Falta de ferramenta básica na hora certa. É uma parada que custa uma fortuna. E a coisa pior, se liga nisso, 20%. Em média, um operador gasta 20% do tempo de trabalho só procurando ferramenta. Gente, isso é basicamente um dia inteiro de trabalho por semana jogado no lixo. Se a gente colocar isso na ponta do lápis em um ano, são semanas inteiras de pura perda. Agora, para fechar essa parte, o dado mais chocante de todos. Presta atenção. Entre 30% e 60% de todo o inventário de ferramentas de uma fábrica simplesmente não está onde deveria estar. Está jogado pelo chão, perdido em alguma caixa ou até estragando por falta de cuidado. É um absurdo, né? Pois é. Esses números todos que a gente viu, eles não são só estatística, né? Eles são, na verdade, a ponta do iceberg. Representam um ralo invisível, mas gigantesco, de dinheiro e de tempo. É o que a gente chama de custo oculto da ineficiência. E é exatamente esse problema que uma boa gestão de materiais vem para resolver de frente. Então, no fim das contas, o que é gerir materiais? É simples, é administrar o que é escasso para evitar desperdício. Pensa nisso como uma verdadeira batalha estratégica contra o desperdício em todas as suas formas. É garantir que cada recurso, que já é limitado, seja usado do jeito mais inteligente possível. Ok, e se a gente está numa batalha, qual é a nossa principal arma? A resposta é logística. Esquece aquela ideia de que logística é só levar coisa de um lado para o outro. Hoje, ela é o cérebro da operação. É a estratégia que organiza todo o fluxo e combate essa ineficiência lá na raiz do problema. E aqui, olha só que interessante essa definição mais formal. A logística empresarial vai muito além de movimentar e guardar coisas. A parte-chave aqui é o fluxo de informação. É a informação que coloca tudo em movimento, desde a hora que se compra a matéria-prima até o produto chegar na mão do cliente. É sobre integração total, gente. E essa ideia, acredite, não é de hoje. Décadas atrás, um cara chamado Stuart já tinha sacado isso. Ele disse que a logística era a última fronteira para a redução de custos. Pensa só, todo mundo já estava otimizando produção, otimizando vendas ao máximo, mas a logística era aquele território meio esquecido, onde ainda dava para fazer uma revolução e economizar muito dinheiro. E a logística moderna hoje em dia ela é muito mais ampla. Ela não olha só para os materiais. Ela trabalha para otimizar a interação entre 5 recursos que são vitais para qualquer empresa. A gente está falando dos materiais, claro, mas também do patrimônio, que são os prédios, os equipamentos, do dinheiro, dos recursos financeiros, das pessoas, o recurso humano, e da tecnologia, que é a cola que une tudo isso. Bom, mas é claro que essa visão super integrada não apareceu assim, do nada. Foi uma longa jornada, uma evolução de pensamento. Vamos dar uma olhada em como essa ideia foi se transformando com o tempo. Esse slide aqui é perfeito para a gente entender a mudança. Olha só como era antigamente. Tudo fragmentado. Cada setor era um reino separado. Compra só falava com finanças. A distribuição era problema do marketing. O resultado? Conflito de interesse, uma bagunça e um monte de desperdício. Já a visão moderna, ela quebra esses muros. Ela integra tudo debaixo de uma única gestão, com um foco só: deixar o cliente final satisfeito. E essa linha do tempo mostra a jornada toda. Tudo começou com uma inspiração que veio lá dos militares na Segunda Guerra. Depois, nos anos 70, a informática chegou e deu aquele empurrão. Aí, nos anos 90, o papo era integração interna. Foi quando surgiram conceitos que a gente ouve até hoje, como o SCM, que é a gestão da cadeia de suprimentos, e o Just in Time, o JIT. E hoje? Bom, hoje a briga não é mais de uma empresa contra outra. É a cadeia de suprimentos de uma contra a cadeia da outra. O jogo mudou completamente. Toda essa evolução nos traz para os desafios de hoje. No mercado que muda o tempo todo, a cadeia de suprimentos é como um organismo vivo, sempre em movimento.
E o problema é que um pequeno tropeço lá na ponta pode causar um estrago gigantesco lá atrás. E esse estrago tem nome, é o famoso efeito chicote. Olha como funciona. O consumidor final, lá na ponta, diminui a compra em, sei lá, 5%. Uma coisinha pequena, só que o varejista demora para perceber e quando reage, corta os pedidos dele de forma drástica. O distribuidor, que vê essa queda maior, se assusta e corta mais ainda os seus próprios pedidos. O que acontece lá no começo da cadeia? A fábrica leva uma pancada enorme, sofrendo uma redução gigantesca e muitas vezes totalmente desnecessária na produção. Tá, e como é que se resolve isso? Mudando a pergunta principal. O jeito antigo de pensar se preocupava só com quanto comprar. Aí o que acontecia? Estoque gigante, excesso. O jeito moderno, com tudo integrado, mudou o foco para quando repor. A ideia é usar a informação em tempo real para todo mundo na cadeia ficar em sintonia e evitar essas chicotadas. Mas no fim do dia, por que tudo isso importa tanto? A resposta é uma só: dinheiro. Dá uma olhada nessa tabela. O custo logístico é uma fatia gigantesca da receita das empresas. Na indústria de alimentos, por exemplo, passa de 25%. Um quarto de tudo que a empresa ganha vai para a logística. Gerenciar isso bem não é detalhe, é a diferença entre ter lucro ou fechar as portas. E isso tudo nos joga direto no cenário de hoje, né? Aquela velha ideia de produção em massa, de fazer um monte de coisa igual, que funcionou no século XX, acabou. Já era. As empresas de agora enfrentam um jogo totalmente novo para conseguir sobreviver e competir. Hoje, as regras do jogo são bem claras. As palavras de ordem são, primeiro, flexibilidade, a capacidade de mudar o que se produz de forma muito rápida. Segundo, confiabilidade. O cliente precisa ter certeza de que a promessa vai ser cumprida. E terceiro, inovação constante. E não só no produto, viu? Inovação na forma de gerenciar informação em todo o processo. E para fechar, a gente termina com uma provocação. Pensando em tudo isso, na necessidade de integrar tudo, de gerenciar a informação e nessa busca sem fim por mais eficiência, fica a pergunta no ar. Será que as empresas, de um modo geral, estão realmente prontas para esses desafios? Desafios que, na verdade, não são mais do futuro, já são o nosso presente?